Bom pessoal, continuando aqui então com o nosso sistema de comentários com respostas. Na videoaula de hoje vamos criar o sistema de resposta, de comentários, ok? Então eu vou fazer o seguinte: aqui no meu banco de dados eu vou criar uma tabela chamada comentários. Essa tabela vai ter 4 campos. Quais campos vão ser estes? Campo ID, que vai servir para identificar o comentário, tamanho 11, índice primário e incremento. Campo, deixa eu voltar aqui, chamado ID post. Esse ID post vai servir para mim saber em qual postagem este campo pertence. Este campo não, este comentário pertence, para na hora de eu exibir o comentário eu exibir corretamente. Vai ser inteiro, tamanho 11. O campo nome, que vai armazenar o nome do usuário, tamanho do 55 varchar. E o campo comentário, que eu vou definir tipo text, caso algum usuário aí queira fazer um comentário maior. Tá aqui comentários, pá. Estrutura, então tá certo. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que quando o usuário digite isso, aperte Enter, ele submeta o formulário e me envia os dados. Só que aqui, ó, mais que eu aperte Enter, ele não submete o formulário. Por quê? Porque eu não tenho um campo para submeter. Então eu venho aqui, ó, crio um input do tipo submit com name de botão. Ctrl R. Tem um botão ali. Só que tem um problema. Eu não quero que esse botão seja exibido. O que eu faço? Dou um style display none. E o botão simplesmente não é exibido. Eu aperto Enter, ele submete o formulário sem exibir o botão. Ok? Eu vou acrescentar um botão do mesmo estilo aqui para o meu respostas. Bacana. O que eu faço agora então? Deixa eu só recarregar aqui. Pá. Eu preciso criar uma página que quando ele apertar Enter, ele submeter o formulário, ele registra os comentários para mim. Só que eu não vou fazer isso utilizando o método action, ok? Vou deixar o action vazio, que assim quando ele submete o formulário, ele volta para a mesma página. E dentro dessa página, eu vou dar um include numa página de PHP que eu vou criar, que vai verificar quando o usuário tiver submetido o formulário, ele vai executar o código dentro dele, apenas quando o usuário tiver submetido o formulário. Como eu faço isso? Crio uma página de PHP, salvo ela com o nome de reg comment, registra comentários, apago tudo dentro dela, dou um Ctrl J, title coding, desmarco essa opção, salvo. Dou um include dela fora dessa chave, ok? Fora do meu while. Então aqui reg comment.php. Ok? Dá um Ctrl R aqui, ó. Vamos ver se retornou algum erro. Não. Perfeito. O que eu faço aqui então? Abro as tags no meu PHP e faço se is post botão, ou seja, se o botão ali tiver sido submetido, ou seja, esse input com name botão tiver submetido o formulário, is post button, ele faz o seguinte: pega o que ele digitou no campo nome comentário, então nome de uma variável nome é igual a post nome comentário. Eu uso o método post porque aqui no método do meu formulário eu defini como post, ok? Aí ele passa os dados pela memória. Se eu tivesse definido o método get, ele enviaria os dados através do URL. Para capturar, teria que utilizar o método get, ok? Prefiro o método post, que é mais seguro. Então aqui eu crio uma variável chamada comentário, é igual a post comentário. Só que tem um porém, eu preciso também passar o ID a que esse comentário pertence da postagem.
Tá aqui, ó, no meu while, onde eu faço sistema de postagem, eu vou criar uma variável ID, onde eu vou pegar aqui linha ID, vou pegar aqui o valor do ID da postagem. Aqui eu vou criar um campo do tipo hidden, que é um campo como se fosse do tipo text, só que ele não aparece, é um campo escondido, com name de ID postagem e um value, e aqui eu mando ele exibir a variável ID. Aqui, utilizando o método post, eu vou pegar o valor daquele campo. Então aqui a ID postagem. E aqui dentro eu faço o seguinte, crio uma variável chamada SQL é igual a MySQL carry. SQL não, vou colocar um nome aqui de reg comment. Insert into, que é para registrar. Aqui a tabela vai ser comentários. Os campos ID post, nome e o campo comentário, tem que estar na ordem, tá? Value, que é os valores que eu vou cadastrar, vão ser no ID post a variável ID, no nome a variável nome, no comentário a variável comentário. Ok, após registrar, eu dou um header, para onde eu vou, location, index.php, e aqui o que eu faço? Para ele voltar na onde colocar o foco no meu comentário, eu preciso usar uma âncora. Ok, uma âncora é o que? Quando um determinado elemento tem um ID e no link eu faço como se eu estivesse colocando o seletor CSS. Se eu colocar o ID desse elemento na URL, ele automaticamente, quando eu recarregar, ele já vai rola a página diretamente para aquele elemento, ok? Isso é uma âncora. Se eu deixar vazio, ele começa a página lá no começo da página. Então o que eu faço? Para ele voltar com a âncora, eu vou fazer o seguinte. Aqui na div comentários, eu vou atribuir um ID para ela com o valor ID da postagem. Ok, então o ID dela vai ser o ID da postagem. E quando eu voltar, eu vou voltar e aqui no meu URL eu vou colocar o seletor ali de ID, vou colocar a variável ID. Então ele vai direcionar diretamente para a div de comentários. Só que tem um porém, todos os comentários, quando a página é recarregada, ficam invisíveis. Então como eu faço para isso não acontecer? Faço o seguinte, passo uma variável pela URL antes da âncora, ok? Se não dá certo, a ID é igual a variável ID, ok? E eu faço o seguinte, eu tenho que pegar o ID que ele está passando e verificar se o ID dessa postagem for igual ao ID que eu passei pelo URL, ou seja, é a postagem que eu estou comentando, eu vou deixar a div com ID de comentários aberta, senão eu fecho ela. Deixa eu só ver se está certinho. Comentários, na div comentários que eu tá certo então se primeiramente preciso verificar se a div na URL existe. Então se empty get ID, o que eu faço? Se estiver vazio, ele vai realizar o que tiver aqui dentro. Se não existir a get, eu não quero isso, eu quero que ele realize o que está aqui dentro se existir. Então eu inverto o valor retornado com sinal de exclamação. Então se existir ali a get a variável ID
na URL, o que eu faço? Eu faço se o ID da URL for igual à variável ID, ou seja, se o ID dessa postagem for igual ao ID da que eu comentei, eu vou dar um eco aqui, deixa eu retirar essa dividida aqui. Dou um eco nessa div, deixa eu colocar aspas simples. E pessoal, eu cometi um erro que esse ID não é para ser definido nessa div aqui, tá bom? Depois eu explico isso melhor. E como style de display block, ou seja, se o ID passado pela URL for igual ao ID dessa postagem, eu vou exibir os comentários. Se não, eu simplesmente exibo essa div sem esse style. E ele vai ficar com display none. Agora, se não existir aquele ID na URL, simplesmente exibo a div sem o style. Ok? Então ali não existe, ele simplesmente exibe a div. Outro detalhe é a âncora. Eu já estou passando a âncora, então eu preciso puxar os comentários, né? Que senão não adianta nada. Então aqui eu faço o seguinte: essa div é minha div comentários. Ela tem um comentário e ali para registrar o espaço para registrar as respostas. Então o que eu preciso fazer? Aqui eu fecho a div respostas, a class respostas. Esse form tem que ir aqui mesmo, tá certo? Não, aqui eu fecho a class comentário. Aqui eu fecho a resposta, então tá certo. Então eu vou colocar aqui classe comentário. E aqui ID resposta. Ok? Aqui então eu faço o seguinte. Eu abro a sequência PHP para puxar os comentários. Faço dados comentários é igual a MySQL query select asterisk from comentários where id post for igual a variável id. Ou seja, apenas quando o campo id post, que é o id da postagem que o comentário foi feito, for igual a variável id, que é o id da postagem em si, ele vai fazer o seguinte: while linha é igual a MySQL fetch array dados comentários. E aqui eu vou fechar ela para repetir ali a class comentários. Aqui eu exibo o nome, linha, nome, e aqui o comentário, linha, comentário. E aqui eu exibo, então, eco nome e eco comentário. Ok, não exibiu nada porque não tem nenhum registro. O que eu faço aqui então? Toda vez que ele repetir a div class comentários, ele vai pegar o ID do comentário que ele puxou e jogar como ID nessa div. O nome é ele de ID comentário para depois não confundir. Então, quando ele voltar na âncora, ele vai voltar com o ID do
comentário. Então eu não posso simplesmente mandar ele voltar na âncora com o ID da postagem. Preciso voltar com o ID do comentário. Como eu faço isso? Crio uma SQL igual eu fiz aqui, mesma coisa. Tiro esse where, ou deixo ele, né? Então ele vai selecionar todos os campos da minha tabela. Vou colocar um order by ID desk, ou seja, ele vai selecionar o último campo, ok? Com ID maior, ou seja, ele vai selecionar na ordem dos IDs, só que em decrescente, do menor para o maior. E aqui ele vai retornar apenas o primeiro campo, eu acredito, né? E aqui, ó, eu coloco para ele retornar com o ID do comentário. Vamos ver se vai funcionar isso. Qualquer erro que surgir aí a gente conserta. Então vem na segunda postagem, digito aqui Pedro e um comentário, dou enter. Espera aí que não está submetendo o meu formulário porque o campo do tipo hidden não está fechado. Então tá resultando num efeito dominó ali, numa série de erros. Vou tentar agora. Recarregar isso aqui direito. Terceira postagem, Pedro, comentário. E o que aconteceu? Quando eu comentei, ele foi lá na meu arquivo, pegou o que eu tinha digitado e jogou dentro dessas variáveis com ID. Aqui ele fez registro. Aqui eu puxei o último campo. Que campo é esse? É o campo, o último campo registrado. Então eu fiz uma seleção na tabela comentários, pela ordem de IDs decrescente. Depois eu fiz um while, joguei os valores dentro de variáveis e para voltar não preciso puxar todo esse valor. Na hora da volta eu joguei uma âncora com a ID do comentário. Ok? Se eu fizer isso na quarta, vamos ver se a âncora vai funcionar. Então Lucas, muito bom. Não funcionou. Por que será? Opa, acho que funcionou sim. Funcionou. Funcionou. Pera aí, pessoal. Isso aqui não precisa, se eu não me engano. Porque a partir do momento que eu faço isso, ele vai retornar apenas o último campo. Ali ele está retornando o primeiro, se eu não me engano. Eu vim aqui na minha quinta postagem, vou colocar aqui um nome e um comentário. Olha, ele veio para a quinta postagem realmente. Ele pegou ali o último ID, que foi o ID 3. Jogou na âncora aí. Vamos ver se no comentário tá o ID dele. Deixa eu ver lá no comentário da quinta postagem. Aqui, ó. Comentário. Aqui, ó. ID 3. Que então ele tá funcionando na âncora. É uma maneira muito simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Olha aí, Pedro, comentário. Lucas, muito bom. É uma maneira muito simples para criar um sistema de comentários ali, com um sistema de âncora. Existem plugins de jQuery que auxiliam você na criação dessas âncoras, dão um movimento mais suave. Quando você carrega, ele aparece lá no topo, depois desce lentamente, vai rolando a página e aparece aqui. Não tão lento, né? Faz mais ou menos assim. Já aparece. Existem várias funcionalidades para esse sistema, mas de início só isso que eu queria passar para vocês mesmo, ok? Próxima videoaula eu vou estar criando um sistema de respostas. É bem parecido, ok? Então um abraço e até a próxima.